Numa escola municipal em São Paulo, foi feito um trabalho com as crianças sobre Paulo Freire, discutindo Paulo Freire, etc. E depois as crianças fizeram produções sobre Paulo Freire. E a Jéssica Fial, do segundo ano, do primeiro ciclo, produziu essa obra aqui. Boniteza é poder ler o nome das coisas em todos os livros. Sabe que boniteza era um termo muito claro, muito querido, muito próprio de Paulo Freire, né? Então, segundo a Jéssica, a boniteza é poder ler o nome das coisas em todos os livros. E a gente podia fazer o gatilho com o hino da Escola da Ponte, né? Todos os livros, o livro da vida, o livro, né? Então, se a contribuição, uma das grandes contribuições para o crescimento da alegria do aluno é justamente através da aprendizagem, nos parece que pensar sobre o que é necessário para que o aluno aprenda é um elemento fundamental, né? Se a alegria tem a ver com o crescimento da potência, e o crescimento da potência dentro da escola tem a ver com o processo de aprendizagem, o que é necessário para que o aluno aprenda? Nós poderíamos dizer que existem exigências objetivas e subjetivas, e naturalmente elas se articulam. Do ponto de vista das exigências objetivas, tem um conjunto de medidas que todos nós sabemos, né, são necessárias. Os países que fizeram a lição de casa avançaram. Então nós temos aqui a formação do professor, um elemento, a formação inicial e continuada, a questão toda do salário, plano de carreira, são elementos básicos, as condições de trabalho do professor, a família assumir a sua parte, e uma valorização efetiva da escola e dos seus profissionais. Isso é um elemento básico, uma lição que tem que ser feita. Do ponto de vista interno, tem uma lição que é a revisão das posturas e práticas. Porque não adianta você ter tudo isso aqui na escola se não há uma mudança desse olhar, dessa prática efetiva dentro da escola, né? Então, por isso que o foco se torna a aprendizagem efetiva. E aqui, então, isso nos remete, quando nós falamos isso, nas exigências subjetivas. E aqui a gente poderia, eu só vou deixar aqui a provocação, mas a gente poderia estar pensando um pouquinho, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista do sujeito que aprende. Quais são as exigências essenciais? O que é que não pode faltar no processo em que se dá a aprendizagem do sujeito? Se nós pegarmos, a partir do momento que o sujeito desenvolveu a função simbólica, quando ele é capaz de representar uma coisa por outra, aproximadamente aí, depois dos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, até o fim da vida, enquanto ele tiver consciência, se ele está construindo um conhecimento, se ele está tendo uma aprendizagem, do ponto de vista conceitual, que a gente está pegando aqui para ficar mais fácil, existem algumas exigências que não podem faltar, em alguma medida. Então você tem lá um garotinho de 3 anos aprendendo os conceitos de posição ou de cor. Você tem lá o pós-doutor no acelerador de partículas lá na França. Se aquele menino está construindo conhecimento, tem algumas exigências básicas que também são necessárias para aquele pós-doutor. O que varia é o conteúdo, é o nível, é o contexto, mas existem algumas. E nós entendemos que essa reflexão seria fundamental que os professores fizessem. E de um modo geral, a gente vê que muitos professores não têm feito essa reflexão. Ou até fizeram um dia, mas depois deixaram no armário e não levam isso. Então, muitas vezes nós ficamos procurando formas de ensinar, mas não paramos para pensar sobre qual é o fundamento da aprendizagem. E aqui, a meu ver, é uma das causas dos malditos modismos que nós temos na educação brasileira. É impressionante a dificuldade dos professores.
que a gente pergunta, quais são as exigências do sujeito que aprende? Aí eles falam o que o professor tem que fazer. Não, nesse momento, eu não estou perguntando do sujeito que aprende, né? A gente pergunta ao sujeito, eles falam que o ambiente tem que ser... Eu não estou perguntando do ambiente, estou perguntando do sujeito que aprende. Então, isso é um desafio para ser enfrentado. Só para não dizer que eu não falei das flores, né? Nós temos trabalhado com 6 grandes exigências. Ora, se essas são as exigências fundamentais para que se dê a aprendizagem do sujeito, a escola deveria estar muito atenta a elas, né? Do ponto de vista da instituição, das 6 exigências, as 2 primeiras, a escola não tem de imediato como mexer. O sujeito chega com uma certa capacidade de operar mentalmente, etc. E o sujeito chega com um certo conhecimento prévio. Agora, a partir daqui, a escola pode... eu não posso motivar o aluno. Ninguém motiva ninguém. Tampouco ninguém se motiva sozinho. Os homens se motivam em comunhão, idealizados pela realidade, parafraseando Paulo Freire. Mas o professor pode mexer no acesso ao objeto. Que material eu vou dispor para que o aluno construa o conhecimento? O professor pode estar preocupado em provocar o querer do aluno, sobretudo a partir do seu querer também. O professor pode estar preocupado em criar situações para a ação do aluno e para a expressão do aluno. E com o tempo, se isso aqui for bem trabalhado, acaba contribuindo. Se o sujeito fala aprende, significa que ele vai aumentar a sua capacidade sensorial e motora e capacidade de operar mentalmente. Se o sujeito de fato aprende, isso vai aumentando o seu conhecimento prévio. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se uma das formas fundamentais da gente produzir alegria na escola é através da aprendizagem, eu entendo que nós deveríamos nos debruçar com mais calma e com mais rigor sobre os processos de aprendizagem. Eu acho que a gente tem trabalhado isso muito superficialmente na formação inicial e na formação continuada. Eu fico bobo de ver, por exemplo, o número de convites que eu tenho para falar sobre avaliação, para falar sobre disciplina. Nada contra, acho que são temas, mas como são poucos os convites para falar sobre construção do conhecimento, para falar sobre planejamento, são elementos mais estruturantes da relação pedagógica. Isso só para dizer um pouco o que anda aí no senso comum, né? E aí, então, isso vai se desdobrar do ponto de vista pedagógico na metodologia dialética de construção do conhecimento em sala de aula, não é? Se existe uma necessidade do sujeito de querer, o professor, do ponto de vista metodológico, tem que estar preocupado com a mobilização do aluno para a aprendizagem. O professor não pode supor que o aluno já vem mobilizado. Se existe a necessidade de agir, o professor tem que estar preocupado em oferecer condições para que haja essa construção do conhecimento. Se há uma necessidade para fechar o ciclo, isso é uma coisa que pouquíssima gente percebe. Para fechar o ciclo do conhecimento, o sujeito tem que se expressar, tá? Então, o professor fica preocupado buscando formas de elaboração e expressão dessa síntese do conhecimento. Lembrando, aquilo que já foi destacado aqui, que são dimensões e não etapas, né? Eu estou colocando aqui, muito sinteticamente, só para não dizer que eu não falei das coisas. Mas para dizer o seguinte: existem caminhos. Não tem receita, gente. Não tem receita. Mas tem métodos. Lá do grego, metodós. O caminho para se atingir uma finalidade partindo de uma dada realidade. Ok? Vocês estão muito quietinhos, estou preocupado. Vou levar para uma outra slide. Isso. Se compreender. Bom, concluindo. Posso concluir? Vocês querem? Eu estou insistindo aqui, então, no seguinte, gente. Do ponto de vista de uma das alegrias mais específicas do aluno, se a gente está entendendo a alegria, o crescimento da potência, essa alegria, uma das alegrias mais específicas da escola,
seria a aprendizagem. E isso implica, na nossa parte, primeiro, uma atenção maior ao processo de aprendizagem. Segundo, que isso possa se traduzir numa metodologia de trabalho. Aqui a gente está apresentando uma metodologia, que é uma forma, que é a metodologia dialética. Mas só para dizer, esse movimento, a nosso ver, é fundamental. E que nós constatamos, pela nossa pesquisa, uma fragilidade muito grande dos professores. Se eu fosse aplicar aos professores o mesmo critério que eles aplicam aos alunos, ser aprovado quem tiver 50% ou mais de acerto, né, apenas 20% em média dos professores brasileiros que participaram da pesquisa, tem em todo o Brasil, de educação infantil após graduação, em média, apenas 20% seriam aprovados. Porque das 6 exigências epistemológicas subjetivas, apenas 20% colocam 3 ou mais. 80% colocam 2 ou menos. Tem professor que responde frente e verso e não dá uma categoria epistemológica. É um blá blá blá. A escola tem que formar para a cidadania, o homem novo, a nova sociedade. Essa parte depois você corta, a parte da dancinha. Mas eu não estou perguntando qual a finalidade, estou perguntando como é que o aluno aprende. E o professor não sabe. Então isso para mim é um elemento muito, né? O Philippe Perrier, por exemplo, aliás, a obra do Perrier, de modo geral, aponta muito para isso. Vamos estar atentos, né? Ensinar sim, mas como? Aprender sim, mas como? Então, esses processos que a gente tem que estar aprofundando para que a gente possa favorecer a alegria dos nossos alunos. Bom dia. Eu vou fazer uma provocação, professor. Eu gostaria muito de saber e colocar aqui como provocação para o grupo, porque numa conferência nacional de alternativas em educação, a gente está fazendo igual como a gente faz a vida inteira. O senhor lá na frente, nós aqui um olhando atrás do outro, todo mundo quieto, você falando, a gente ouvindo, e a gente não se reinventa. Então você pega uma metodologia, qual é? Eu estou aqui perguntando qual é. A gente vai ficar aqui sentado, um olhando para as costas do outro. Eu estou desde ontem aqui, já com vontade de ir embora. Falei. Sim, não, pois é. Então, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, tanto do ponto de vista do professor, como do ponto de vista, digamos, daqueles que acabam assumindo a posição de aluno, né? Porque foi feito um contrato, né? Agora, em que medida esse contrato está sendo vivenciado e com que potencialidade? Porque uma boa aula, no sentido clássico, frequentemente é aquela que você não chega ao final do conteúdo, justamente em função da participação, em função, né? Então, a gente precisaria analisar um pouco isso, né? O que se passa, por que tão poucas perguntas foram feitas até agora. E agora, eu acho que, da minha parte, eu acho que tem alguns elementos de provocação, de trazer essa... Mas eu acho que a gente precisaria, de fato, de uma dinâmica. Eu esperava uma dinâmica mais interativa. Oi? Mais feliz, justamente. Com mais alegria, né? Então, porque a gente tem aquela ilusão, enquanto professor, que você, falando, você ensina, né? Então, eu falava para vocês no começo, eu tenho muita coisa para falar. Eu tenho feito... Então, eu estou compartilhando com vocês reflexões ao longo dos meus 41 anos de magistério. E a minha preocupação, como eu falava ontem, é essa um pouco de sistematizar elementos.
né? Porque a minha preocupação é que esses elementos sistematizados possam ser trabalhados em outras realidades, né? A gente viu aqui, aqui inverteu um pouco, né? A que fez a apresentação trouxe a prática, né? Então a professora trazendo uma prática lá com os alunos vivenciando essa metodologia dialética. Professor, Oi. posso fazer uma complementação? Pois não. Eu acho bem bacana, assim, toda essa reflexão que a gente está conseguindo proporcionar aqui com esse evento. Esse era o nosso objetivo. Mas só quero lembrar a colega que nós estamos numa conferência. Então, nós não estamos numa escola, num processo de aulas, né? Nós estamos como pessoas que já temos uma formação para educação, então nós precisamos de um tempo para ouvir pessoas e dialogar, é evidente que o professor está super aberto para isso, que venham trazer para nós as suas experiências, né? Então o professor já falou os anos de experiência que ele tem, todo o desejo que ele tem que realmente transforme, né, essa educação, mas nós estamos aqui para refletir. Então ficar sentados foi uma maneira, né, que a gente encontra de ficar ouvindo, ruminando e depois fazer as nossas questões. Então realmente não é um momento de escola, de aula, né? É um evento, é uma conferência. Então, mesmo sendo uma conferência, porque o fato das pessoas estarem sentadas umas, né, viradas, isso em si não é impeditivo, porque tem condições dadas, né? Agora, o problema, aí entra aquela questão da dialética do espaço, né? Porque você pode colocar um aluno atrás do outro e fazer com que a metodologia seja meramente expositiva, ou você pode ter, por uma circunstância, já que não dá para colocar em círculo, né? Você pode ter um aluno atrás do outro, mas com a possibilidade da participação da interação. Da mesma forma, você pode ter o contrário. Quem não conhece aquele caso do professor que colocou as cadeiras em círculo, mas continuou falando o tempo todo e provocou torcicolo nos alunos? Porque não adianta eu colocar os alunos em círculo e monopolizar a palavra. Se eu for monopolizar a palavra, por uma questão de segurança física, é melhor um atrás do outro. Agora, se nós temos uma estrutura física, nós podemos confirmá-la ou revolucioná-la, no sentido da participação. Eu, sinceramente, eu achava que não demoraria tanto tempo o que eu coloquei aqui. Até porque você sabe que o problema da aula é corte, a gente vai cortando, né? E eu acho que realmente são 11h15. Tudo bem que nós não começamos às 8h30, mas de qualquer forma é muito tempo. Eu acho que aí houve um problema de planejamento da minha parte. E acho que é uma coisa que a gente tem que estar repensando isso, né? E porque também tem o seguinte, por exemplo, o fato de a participação não vir como o professor deseja, isso não impede que o professor problematize a falta de participação. Inclusive, até nos meus livros tem lá uma sugestão de dinâmica, CD. CD chama técnica certeza ou dúvida, né? Então, se a coisa está meio parada, você faz uma bolinha de papel, joga, e quem pega a bolinha de papel tem que falar uma certeza ou uma dúvida. É claro que aqui é diferente, porque é um grupo, mas isso para a sala de aula eu já fiz várias vezes, que é uma maneira de você forçar, porque tem um outro lado, aquela ideia. Se o professor tem aquela ideia de que falando ele vai trazer umas ideias que são significativas, que vai refletir, o aluno tem ideia de que ouvindo ele vai. Então eu já ouvi em várias situações que um colega começa a perguntar, o do lado fica quieto, deixa ele falar. Nessa ideia de que se o outro fala muito, eu vou aprender muito. Isso é uma coisa complicada, porque a gente está falando que se a aprendizagem é um processo ativo, você pode ter, aqui no grupo, você pode ter pessoas que estão acompanhando, e essas coisas fazem muito significado, questão de leituras. Agora, como é que você garante que isso seja uma dinâmica?
E não é uma dinâmica assim, não está sendo pelo grau de alegria. Tem pouca alegria, a alegria está baixinha. E as duas pessoas que intervieram, as duas companheiras, ambas têm a razão. Reparar que o Celso já desce do púlpito, desce para o nível onde nós estamos, o que é já uma mudança significativa. Não abdica da projeção dos slides, mas isto já é uma atitude que denota algo diferente do vir para o nível em que todos nós estamos. Nós não podemos esquecer que quando chegamos a um lugar, congresso, palestra, o espaço é aquele, está definido. É o espaço de gente, justapostos uns atrás de outros, voltados para um púlpito, para um palco. E nós temos que lidar com isso, essa situação. É uma aula, com certeza é uma aula, mas é uma aula que funciona como um andaime, um espaço em que nós podemos ter a oportunidade de refletir e tomar decisões, e sobretudo aquela decisão de dar sentido à vida para ter alegria. Não é? Então, nós temos que perceber que uma aula pode ser útil. Uma aula não se aprende nada, mas uma aula pode ser útil. E pode ser útil neste sentido, de oportunidade, nas condições que nós temos, não é? Porque quando acontece Bolonha, quando acontece a separação entre a Igreja só no século XX, em 1960 e tal, é que a Igreja percebeu que o púlpito, o palco, o altar não está ali, e o padre tem que estar voltado para os fiéis. Na educação isso não aconteceu ainda. Então nós estamos mais atrasados que a Igreja. E quando chegamos a algum lugar, é isto que nós temos, é com isto que nós temos que contar. E eu penso que as duas pessoas que intervieram perceberam isso, mas que deram um grande contributo para a gente colonizar um pouco, porque é importante, é um senso crítico, e portanto estou grato pelo que tenham feito. E amanhã a gente vê o resto. Peço desculpa ao Celso ter falado, mas penso que eu já tinha explicado tudo, mas há constrangimentos. Eu preferia realmente, quando chego a um espaço, poder não estar assim, em frente a uma multidão, mas estar na multidão, estar no círculo, estar na roda. E eu também, eu acho que eu avaliando aqui, eu caí na armadilha que eu tinha me proposto não... Eu fiquei muito tempo falando do passado, dos problemas. Eu já tinha cortado, né? E isso leva. E aí eu falo do passado. Eu falei um tempão para comprovar que os professores, de fato, trouxe um monte de... Poderia ter pulado essa parte. E aí chegaria o filé mignon que eu quero chegar agora, que é o final.